Olá pessoal, hoje eu trago para vocês a mucosa vaginal, apresentar para vocês essa mucosa tão importante, muito rica imunologicamente falando. Essa visão, né, da imunologia, da fisiologia, de como se comporta essa mucosa vai ser muito importante para vocês entenderem depois as doenças. Não tem como entender patologia sem antes ter visto a fisiologia, né? E a gente vai trazer uma visão diferente para vocês, uma abordagem sindrômica. Então, se eu entendo bem como é que ela se comporta, essa mucosa, ao longo do ciclo menstrual, eu consigo também entender o porquê que as patologias, ou quando a gente fala de antígeno intracelular ou extracelular, uma bactéria, um fungo, um vírus, acomete essa mucosa. A gente vai entender melhor isso. Vai também poder entender indivíduos que têm comorbidades, outras doenças, como diabetes, como lúpus, algumas doenças autoimunes, né? E doenças mesmo do cotidiano, né? Diabetes, hipertensão. Por que que essas pacientes com comorbidades têm um risco maior quando adquirem uma IST, uma doença sexualmente transmissível também por patógenos, tá? Então prestem bem atenção na aula e depois tirem as dúvidas comigo. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Teams, ou aqui mesmo nos comentários aqui embaixo. Gosto bastante quando vocês comentam e eu posso também retribuir. Curta o vídeo, se inscrevam no canal, sempre vou estar postando alguma coisa diferente para vocês. Espero que ajude aí no raciocínio, tá bom? Beijo. A mucosa, a gente vai falar agora mais da mucosa do trato genital feminino e depois a gente fala das outras mucosas em outros vídeos, tá? Ela é a porta de entrada para micro-organismos patogênicos ou não. Então, ali a gente pode ter as ISTs, né? As bactérias, os vírus, né? Vindo da relação sexual, ou o espermatozoide, às vezes só o espermatozoide ou o muco, ou a produção de substâncias durante a relação sexual que traz proteínas exógenas, não só o próprio espermatozoide, mas própria proteína que contém no líquido seminal, tá? Então, lá, desde o trato como um todo, o útero, né, toda a mucosa, ela é um local de desenvolvimento do embrião, né? O embrião vai se desenvolver ali no intraútero. E o embrião a gente chama de ser semi-halogênico, porque ele traz 50% da carga genética do pai, né? É uma mucosa especial e ela vai diferir do GALT e do BALT. Então, o GALT, tecido linfóide associado à mucosa gástrica, do trato gastrointestinal, tecido linfóide associado à mucosa brônquica. É diferente. Por quê? Porque a mucosa, ela está sob influência dos hormônios sexuais femininos, como o HCG, a progesterona, os estrógenos, tá? E a distribuição celular também no aparelho geniturinário, genital, quer dizer, não vai possuir ali folículos linfóides organizados, como a gente vê nos outros locais. Então, a gente tem linfonodo no trato gastrointestinal, a gente tem na mucosa brônquica também tem linfonodo, já aqui na mucosa do trato genital feminino não possui, tá? Então, e outro ponto é as imunoglobulinas que são encontradas ali na região cérvico-vaginal, é a IgG e não a IgA. A IgA está mais ligada ao BALT, ao GALT, do que a mucosa do trato genital feminino. Então, nós temos mais IgG e isso é muito importante vocês reterem. A mucosa, então, o epitélio vaginal, ele está sob influência estrogênica, que vai fazer toda a maturação das células escamosas, o espessamento. O estradiol vai inibir a apresentação de antígenos, então ele também inibe isso. E a progesterona vai trazer um ambiente de tolerância para o embrião lá no intraútero. A função da mucosa é o controle do crescimento bacteriano, fúngico, por isso é muito importante os receptores toll-like que estão ali na mucosa vaginal, e a gente tem o toll-like 4 está mais presente na mucosa vaginal. E a função das células de defesa ativadas, que vão fazer a fagocitose, a produção de imunoglobulinas ali pelos linfócitos B, que vão fazer depois a opsonização desses antígenos. Então,
Então, aqui a gente tem um desenho mostrando essa população de células que estão ali presentes, distribuída de uma maneira não organizada, mas difusa pelo tecido. A imunidade dessa barreira contra a penetração e, ao mesmo tempo, né, ela é atapetada por antígenos importantes. Então, a gente tem nessa parte do muco, né, nós temos várias bactérias, né, não só bactérias, mas fungos também, que fazem parte, os bacilos de Dodeline, que fazem parte dessa microbiota. São vários, né, a gente vê com os imunologistas quais são, os microbiologistas, quais seriam eles, né. Nós temos também na fase, essa fase que a gente chama de fluida, né, que é externa, essa camada epitelial seriosa, que é esse núcleo, a fase estática, que é essa daqui, que é o epitélio e o tecido conectivo, e a fase móvel, que é essa do sangue, que está a rosinha aqui, que demonstra o sangue. Então, a gente vai ver que aqui os linfócitos vão migrar, né, tanto B quanto T, produzir os seus anticorpos que vão passar, né, por essa fase estática e vir aqui para a fase fluida também, absorver esses antígenos e controlar a população desses antígenos. O que controla também é o receptor Toll-like, né? O Toll-like controla a proliferação dessas bactérias. Tanto é que quando existe ali a imunidade da mulher baixa, essas bactérias tendem a proliferar de uma maneira indesejada. Então, a gente vai ver as células de Langerhans na mucosa vaginal, no colo uterino, estão presentes também lá, e elas que vão ser as células transportadoras de antígenos até os linfonodos e vão atuar como células apresentadoras, né? Na microbiota a gente tem os PAMPs e os DAMPs, né? A gente tem as células apresentadoras de antígeno que vão possuir aquele marcador MHC de classe 2 que vão induzir ali uma resposta no trato genital feminino quando a bactéria é uma bactéria patogênica, quando tem um vírus, quando tem, né, um fungo. E aí sim, a gente, dependendo do tipo, né, se for, por exemplo, um vírus, a gente tem uma população de NK e linfócitos CD8 que vão ser acionados. Se for mais uma bactéria, a gente vai ter neutrófilos que vão ser acionados, né? E os receptores Toll-like que vão estar ajudando aí outra vez a produzir citocinas, quimiocinas, que vão também controlar negativamente essa população. É claro que é ótimo que a gente tenha as bactérias comensais e que elas fiquem ali nos seus receptores, mas elas também não podem proliferar demais e os Toll-like vão fazer o controle dessa proliferação. Nós temos também as defensinas, as microbicinas, indutoras também do fator de necrose tumoral alfa e interferon. Na resposta adaptativa, a gente vai ver a quantidade de anticorpo que vai estar presente nessa secreção cérvico-vaginal. E ela sempre vai ser regulada pelos hormônios e vai variar também durante o ciclo. Então, a gente vai ver que os níveis de IgG, né, são principais, a gente tem GA também, mas IgG vai diminuir na fase folicular, né, que vai ser durante aí o período da ovulação. E aumenta durante a fase lútea, né, para que haja ali a sobrevida dos espermatozoides. Agora, como eu quero que haja fecundação, né, que dê tempo da fecundação acontecer e a mulher está mais suprimida, o efeito colateral vai ser que ela está mais suscetível a infecções. A função moduladora, né, a flora bacteriana, vai interagir com o sistema imune, que se desenvolve, que vai ser importante para essa tolerância imunológica. Sem essas bactérias eu não tenho um exercício para tolerância. E a gente vê também que isso foi provado porque animais germe-free na mucosa vão apresentar células linfóides e tecidos linfóides imaturos e pobres. Poucos anticorpos circulantes. Após a colonização, então a gente vai ver os grupos de linfócitos T que vão se expandir. E a gente vai ver também que os centros germinativos de linfócito B vão proliferar. E aí a gente vai ter um acúmulo na concentração das células apresentadoras de antígeno que vai aumentar bastante. O desenvolvimento desse sistema imune local e sistêmico com o estímulo, né, dessa microbiota, dessa colonização, ele vai maturando
e impedindo respostas de hipersensibilidades futuras. Isso é muito importante. Então, essa função moduladora é tudo o que a gente precisa, né, para que haja a saúde desse trato genital. E a gente para aqui o vídeo e a gente continua no próximo, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado da aula. Curta nosso canal, siga o nosso canal, assine, que vai ajudar bastante a difundir esse conteúdo tão importante.